Bom dia, meninos. Estamos aqui para gravar a segunda aula lá do portal Net Escola. Então, o nosso assunto é porcentagem. Antes de introduzir o assunto, tem uma frase aqui, ó. Inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças. É de Stephen Hawking. E logo abaixo vem com uma foto desse Stephen Hawking. Ele foi um físico, faleceu em 2018, então tem 2 anos que ele faleceu. E tem um link aqui, caso vocês se interessem em ir lá e dar uma olhadinha um pouco mais sobre quem é ele. Então vocês acessem aí para vocês verem. Mas isso é a curiosidade. Na aula 3 também terá uma outra curiosidade antes do, do assunto que a gente vai trabalhar propriamente dito. Isso não tem relação com o texto, com o assunto propriamente dito, né? Então, nós vamos estudar porcentagem ou percentagem. É usada para calcular descontos, acréscimo de preço, lucros, etc. É uma fração em que o denominador é igual a 100. O símbolo para representar uma porcentagem é esse símbolo de como se fosse dois zeros cortado por uma barrinha. Tá aparecendo, eu achei. Tá nessa parte laranjada. E vem precedido por um número. Então, precedido aqui vem um número antes. Tem um vídeo aí, uma videoaula para vocês sobre o assunto de porcentagem. E nós temos algumas explicações aqui escritas no texto. Leia essa explicação sobre a origem e uso da porcentagem. Aí tem falando um pouco sobre a história, mas em resumo, nessa parte azul clara aí tem um exemplo. Ó. No nosso dia a dia, sempre vimos os telejornais notícias que utilizam a porcentagem como, por exemplo, o preço do gás de cozinha aumentou 10%. Dessa forma, se o gás de cozinha custa R$ 60, e irá sofrer um reajuste ou um aumento de 10%, na matemática escreveremos assim. Então, quanto é 10% de 60? Lembra que eu falei que o símbolo de porcentagem significa dividido por 100? Então, eu vou ter 10 dividido por 100 vezes 60, que é o preço do gás. Então, 10 vezes 60 é 600. 600 dividido por 100, 6. Então, esses 10% de reajuste equivalem a R$ 6, tá bom? Então, quer dizer que o gás de cozinha vai passar a custar R$ 66, né? Por esse exemplo. Nós podemos escrever também na forma decimal. Então, forma percentual, quando eu tenho o símbolo de porcentagem. Forma fracionária, quando eu tenho o valor sobre 100, ou dividido por 100, né? Na forma de fração. E a forma decimal seria 0,10. Então, ou 0,1, porque esse zero, depois que eu tenho a vírgula, acabou-se os números, o zero já não tem um valor. Então, se eu falo 10%, 0,10. 20%, 0,20. 25%, 0,25. Então, eu vou considerar duas casas após a vírgula para ser o valor da minha porcentagem. Então, aqui embaixo nós temos o exemplo de 15%, que ficaria 15 sobre 100 ou 0,15. E se eu tiver, por exemplo, 8%? É 0,8? Não, é 0,08. Então, o valor da porcentagem tem que vir nas duas casas decimais. Se você colocar 0,8, é 80%, tá bom? Então, só atenção com esses detalhes aí. E
O segundo exemplo está nessa parte azul escura. Digamos que você se interessa em um produto em uma loja virtual com desconto de 10%. Seu custo inicial era de R$ 72. Esse desconto de 10% corresponde à divisão do preço inicial por 100, tomando 10 partes. Se eu quero calcular 10% de 72, eu vou transformar esse 10% em uma fração, 10 sobre 100, e depois multiplicar por 72. Então, a melhor maneira é multiplicar 10 vezes 72, que vai dar 720, depois dividir por 100. 720 dividido por 100 dá 7,2. Então, o desconto será de R$ 7,20. E qual que é o preço final? Seria o 72, que era o preço inicial, menos R$ 7,20, que é o desconto, que vai dar um preço final de R$ 64,80. Então, resumindo, para calcular a porcentagem de X%, lembrando que esse X aí sempre é um número, de P é o mesmo que multiplicar 100, X dividido por 100, vezes o P. Então, o X e o P são números, tá? Se eu quero calcular 20% de R$ 5, então, é 20 sobre 100 vezes 5. Então, com isso, vocês conseguem calcular as porcentagens. E na sequência já vem os exercícios. Número 1, calcule 20% de 500. Então, 20 vezes 500 dividido por 100. Número 2, coloque 5 quartos na forma percentual. Percentual é quando vem o símbolo de porcentagem. A 2, a 3 e a 4 têm uma forma fracionária, e quer que vocês transformem em uma forma percentual. Então, nós temos um detalhe. Não tem no vídeo explicando sobre esse assunto e não tem no texto. Então, eu vou recorrer a um slide aqui para ajudar vocês. Ó. Então, eu vou fazer a divisão. Uma fração é o mesmo que uma divisão. 5 dividido por 4. Posso dividir. 1. 1 vezes 4 é 4. 5 menos 4, 1. Mas, se eu quero porcentagem, eu preciso de encontrar casas decimais. 1 eu não posso dividir por 4. Não tem número mais para me dividir. Então, eu vou colocar uma vírgula lá na resposta. Então, vai ficar 1, vírgula. E nesse 1 que sobrou aqui do 5 menos 4, eu acrescento um 0. Então, agora eu tenho 10 dividido por 4. Que número eu multiplico por 4, que chega o mais próximo de 10? É o número 2, porque 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8, 2. Ainda não ficou resto 0, então eu vou dividir novamente. 2 eu posso dividir por 4? Não posso. Só que como eu já acrescentei a vírgula na resposta, eu posso simplesmente acrescentar o 0 aqui na frente do 2 e ficar com 20. 20 dividido por 4. Que número eu multiplico por 4? Que dá exatamente 20. Esse número é o número 5. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20 é 0. Então, eu tenho um número que está na forma decimal, 1,25. Esse número 1,25, se eu transformar ele em porcentagem, vai ficar 125%. Lembra que eu falei que o 0,15 não era 15%? Então, porque eu escrever 0,15% é o mesmo que eu escrever 15%, né? Nesse caso, antes da vírgula não tem o número 0, tem o número 1. Então, eu tenho que é 125%. E voltando lá no nosso exercício, então 5 dividido por 4, 125%.
3%. 3 dividido por 4 é a mesma conta que eu acabei de mostrar para vocês. Só que o 3 é menor que 4. Então, vai começar com 0, a vírgula, e vocês vão fazer 30 dividido por 4. 7 dividido por 5, o 7 já é maior do que 5. Então, vai dar mais que 100%. Número 5. Coloque 30% na forma decimal. É só transformar. Se é 30%, está abaixo de 100%. Então, o primeiro é 0, e esse número aí que vem antes do valor do sinal de porcentagem, do símbolo de porcentagem. 6. Uma loja vendia uma TV por R$ 2.000. No Dia das Mães, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos do estoque. Qual o preço final da TV depois do desconto? Então, primeiro eu vou fazer 20 vezes 2.000 dividido por 100. Eu vou encontrar o valor do desconto. Depois eu vou fazer 2.000 menos esse valor do desconto e eu vou ter o preço final da TV. 7. Um artigo esportivo que custava R$ 180 teve um aumento de 20%. Qual o preço do artigo após esse aumento? Então, é parecido com a número 6. Eu vou fazer 20 vezes 180 dividido por 100. Então, primeiro eu faço a multiplicação, depois eu vou dividir o resultado por 100. Cheguei no valor dos 20% de R$ 180. Esse valor, que é o valor do acréscimo, eu vou somar com esse 180. Então, vai ficar 180 mais o valor do acréscimo. Vai ser o preço final desse artigo esportivo, tá bom? Então, nós tínhamos essas 7 atividades aí. Tem as dicas aí de como lavar as mãos. Quem preferir, pode imprimir as atividades. Elas têm aqui a parte que tem de texto lá no site. Acompanha a folha aqui, né? A parte da impressão. E aqui no final tem os exercícios para resolver. Nesse caso aqui tem pouco espaço. Ou vocês vão ter que copiar, fazer as contas um pouco menores, ou então já copia logo no caderno. Copia só os exercícios, que eles são pequenos. E economiza aí para imprimir alguma outra atividade que tenha muito texto. E lembrando que fez no caderno, precisa do cabeçalho completo. Mesmo se não tiver feito copiado tudo no caderno, né? A gente tem que ter o cabeçalho completo. No caso da folha, lá no início aparece já para vocês preencherem o cabeçalho. E nós precisamos sempre do nome de vocês, a data, nome do professor e a disciplina, tá? Porque a gente está contabilizando todas essas atividades que vocês mandam para valer a nota de vocês, tá bom? Então, até nossa próxima aula.